Capítulo 221. Percebi que meu cérebro, ou melhor, minhas novas e sofisticadas antenas, estavam tentando me dizer que eu estava prestes a ter minhas pernas arrancadas de maneira selvagem e dolorosa por uma grande criatura emergindo das águas turvas à minha esquerda. Infelizmente, simplesmente não consegui processar as informações com rapidez suficiente. Quer dizer, quando você começa a receber mensagens sensoriais do futuro, isso meio que te deixa um pouco confuso. Até este ponto, minhas novas antenas só me forneciam uma leve sensação de zumbido, então quando se acendeu tão de repente, fiquei momentaneamente sobrecarregado, tanto que, embora eu soubesse que estava prestes a perder minhas pernas, ainda assim deixei acontecer. O infrator era uma criatura bastante grande, parecendo um hipopótamo, com pele áspera de couro e uma concha coberta de musgo que era visível acima da linha d'água, parecendo para todo o mundo um monte de terra, muito parecida com qualquer um dos outros montes. Agora o maldito gordo parecia decididamente presunçoso enquanto eu caía para o lado, xingando internamente e ativando minha glândula de cura. O fluido frio inundou meu sistema, correndo para o local dos meus membros perdidos, que começaram a crescer em um ritmo quase visível enquanto eu lutava com minhas 4 pernas restantes para me livrar do monstro. Mestre, Krinis gritou o que aconteceu. Emboscada, hipopótamo gordo à esquerda. Perdi algumas pernas de cobertura para mim, eu gritei. Minha mente estava sobrecarregada com os gritos histéricos de Krinis, enquanto a pequena bola de tênis nas minhas costas explodia com tentáculos que começavam a procurar o lado esquerdo, agarrando-se e rasgando o rosto do hipotartaruga com uma velocidade vertiginosa. Irritado com a retaliação repentina, o hipopótamo saiu da água e avançou em nossa direção em uma velocidade surpreendente. Rápido. Enorme. Gordo. O monstro era muito maior do que eu pensava e certamente mais bizarro. Pequenos olhos de porco e aquelas adoráveis orelhinhas de abano ficam acima de uma típica boca de hipopótamo com dentes quebrados e grandes. A cabeça se estendia por baixo de uma concha grossa em forma de cúpula no final de um longo pescoço de tartaruga. A coisa toda repousava sobre 4 pernas agachadas de hipopótamo que se moviam em um ritmo rápido enquanto o enorme monstro saía correndo da água, grunhindo com raiva enquanto Krinis continuava a gritar com ele e rasgar seu rosto. Enquanto a besta corria em minha direção, o chão tremia sob meus pés. Eu tentei com todas as minhas forças, mas não conseguia ativar a arrancada sem todas as minhas pernas. Ótimo momento para eu descobrir isso. Obrigado, habilidade. Vamos, pernas, regenerem rápido ou vou construir uma relação mais íntima com essa sujeira do que eu estou preparado. Pouco antes de eu ser pisoteado até me tornar patê de formiga e servido com biscoitos, Tini correu pelo lado e encontrou o hipopótamo, atacando-o com um ombro. Asterisco bom asterisco. A pancada foi colossal e o chão estremeceu sob o impacto desses 2 titãs. À medida que mais da criatura emergia da água, eu conseguia uma imagem mais clara de seu tamanho. Os hipopótamos eram criaturas bastante grandes na terra. Todo mundo sabe disso. Eram como máquinas de matar rápidas, de boca grande, gordas e de pele cinzenta que gostavam de nadar relaxadamente. Esse cara era um tanto maior, eu diria que ele era do tamanho de uma minivan. Você ouve o que estou dizendo. Uma minivan. Krinis, você precisa tentar alcançar as pernas dele. Me consiga um pouco de tempo. Meu pequeno animal de estimação, aquela da motosserra mortal de tinta, ainda estava gritando como um monstro. Seus gritos sem palavras anteriores deram lugar a um discurso ensurdecedor que prometia violência sem fim nos termos mais gráficos que eu podia imaginar. Ela estava tão envolvida em sua diatribe vermelho-sangue que eu nem tinha certeza se ela tinha me ouvido. De qualquer forma, conforme a hipotartaruga se endireitava e recuperava o equilíbrio após ser derrubada por Tini, Krinis gradualmente começava a transferir seus tentáculos para longe do rosto do monstro onde, apesar de seu esforço mais violento, o mínimo de dano foi causado. Não apenas o casco era dura como pedra, mas pelo visto a pele também não ficava muito para trás. Vai com tudo, Tini. Esse cara parece durão. Roar, Tini rugiu com fogo brilhando em seus olhos. Ele está pronto para ir. Com os punhos faiscando, o macaco se lançou no ar e desceu os 2 punhos, usando seu golpe de macaco patenteado.
diretamente no casco da tartaruga hipopótamo. A besta flácida rugiu de dor quando todo o ar foi forçado para fora de seu corpo em um barulho de vento e caindo de barriga no chão. A eletricidade fluiu de Tiny para a fera, atordoando-a momentaneamente enquanto um raio estalava sobre sua casca e pele cinzenta. Rosnando, a besta forçou seus pés para trás e se virou para enfrentar o macaco, mordendo com aquelas enormes mandíbulas. Porque tudo por aqui tem que ter bocas tão grandes. Enquanto meus animais de estimação enfrentavam o monstro em uma batalha brutal, eu bravamente continuava a rastejar pela lama enquanto meus membros perdidos se regeneram lentamente. Faz séculos desde que perdi uma perna, caramba. Este hipopótamo vai pagar. Enquanto isso, Tiny continuava a trocar golpes com a fera, com seus punhos estalando acertando a cabeça do monstro pela esquerda e pela direita, enviando ondas de choque por seu longo pescoço, e Crini se ocupava em rasgar as pernas, mas tentar abrir caminho através da pele grossa estava demorando muito. Vibrante, use um pouco de ácido, mire no pescoço. Entendido. A soldado formiga estava esperando o momento oportuno para entrar na luta, não querendo atrapalhar Tiny em sua batalha. Com minhas instruções dadas, ela orgulhosamente apresentou a melhor característica de uma formiga e começou a explodir o inimigo com seu potente ácido. 4 tiros no total pousaram naquele pescoço longo e começaram a chiar agradavelmente. O grande monstro gemia de dor e agora não conseguia se afastar do macaco à sua frente enquanto ele se tornava cada vez mais agressivo, com seu punho balançando mais rápido a cada momento. Parafuso gravitacional. Rapidamente preparei o feitiço e o detonei, esperando ajudar meus animais de estimação em seu trabalho. Infalivelmente, graças às minhas habilidades, o raio atingiu a criatura diretamente atrás de sua cabeça. Eu já testei aquilo antes. Quando o alvo é uma criatura de tamanho suficiente, o parafuso não apenas aumentava a gravidade de todo o monstro, mas também arrastava para baixo a parte do corpo atingida. Nesse caso, a enorme criatura foi instantaneamente afetada por uma forte força de gravidade que queria puxar sua cabeça para baixo na sujeira. Tiny aproveitou a distração do hipopótamo para pisar nele e desferir alguns socos direto no rosto do oponente. Parafuso gravitacional. Parafuso gravitacional. Eu colocava mais feitiços no pescoço do monstro, que lutava para se levantar, removendo sua habilidade de atacar tão rapidamente com suas mandíbulas. Não querendo mais sofrer com a tortura dos punhos do macaco, o hipotartaruga começou a recolher a cabeça para dentro da carapaça. Você também pode fazer isso. Eu odeio esse monstro tanto. Pega essa perna, Crinis. Caia sua besta imunda, torne-se comida para o mestre. Com um horrível som de rasgo, aqueles incontáveis tentáculos torciam e se contorciam antes de finalmente completar sua tarefa e arrancar a perna esquerda dianteira do hipopótamo. Ah, o que você achou disso? Enquanto a besta tombava para um lado, desta vez de forma definitiva, o ataque era renovado. Crinis se movia para outra pata enquanto Tiny começava a golpear a casca como se fosse um saco de pancadas, eventualmente rachando a camada externa dura a cada soco. Vibrante julgou que era a hora certa e pulou para a frente para se envolver usando suas mandíbulas, destruindo a fera. No momento em que minhas pernas estavam suficientemente curadas para que eu pudesse andar sobre elas, a criatura foi finalizada. Finalmente. Capítulo 222. Você consumiu uma nova fonte de biomassa. Sus Aquarum Armatai. Você ganhou uma biomassa. O perfil básico do Sus Aquarum Armatai foi desbloqueado. Sus Aquarum Armatai, porco de água blindado. Este monstro gigante possui uma defesa robusta, ostentando uma pele dura e uma carapaça extremamente durável. Ofensivamente, o porco aquático pode implantar sua mordida cruel e é conhecido por utilizar magia de água para atacar seus inimigos. Magia da água, né? Este não usou, mas pode não ter tido a chance. Após a luta, fiz Tiny derrubar a fera de costas, uma façanha difícil até mesmo para ele, e então começamos a nos banquetear com a flácida biomassa da criatura. Um tanto vingativamente comecei nas pernas. O que você acha disso, maldito porco?
Minhas pernas haviam se regenerado neste ponto. Os novos membros ainda estavam um pouco rígidos e um pouco sensíveis, nada que 1 ou 2 dias não resolvesse. Ter minhas pernas comidas ainda era irritante. Precisamos ter certeza de que não seremos emboscados por esses malditos porcos d'água de novo. Gostoso, Tini discordou. Saboroso, Vibrante registra sua opinião alegremente. Serei 3 vezes mais vigilante, nenhuma imundície se aproximará de você novamente. Crinis estava balançando seus tentáculos no ar furiosamente para enfatizar suas palavras. A união deste grupo estava severamente ausente. Mas mais importante, me ouçam, caramba! Além de Crinis, os outros 2 só estão interessados em comer. Ela pode ficar um pouco entusiasmada às vezes, mas pelo menos ela ouve e presta atenção. Obrigado, Crinis, eu aprecio seus esforços. Eu dei a ela um toque rápido no topo de sua forma de bola de tênis com uma antena. Asterisco cora asterisco. Como é? De pé ao meu lado, elevando seu corpo principal em alguns membros esguios, Crinis congelou e muito lentamente começou a tombar até que ela estivesse deitada no chão. O que aconteceu com Crinis? Vibrante se aproximou dos pequenos tentáculos de massa deitados anormalmente imóveis no chão, cutucando sua amiga com uma pata dianteira. Todos eles são inúteis. Esperançosamente, a próxima geração de formigas provará ser mais útil do que este lote. Será que acabei me azarar sem essa? Cala a boca, Anthony. Após acabar com o maldito porco e deixar Crinis se recuperar até que ela conseguisse tomar seu lugar nas minhas costas mais uma vez, parei para considerar o próximo passo. O crescimento exuberante da extensão do pântano nos envolvia, com poças de água turva por toda parte, e as extensas árvores semelhantes a manguezais com suas folhas vastas e excessivamente carnudas. Essas pequenas sombras continuavam lá em cima também. Podia vê-los agora, pequenas formas que mudavam de posição ocasionalmente, movendo-se em seus próprios domínios arejados. Acho que vou subir lá em cima, já cansei de fuçar aqui embaixo. Mais do que tudo, estou curioso para saber o que são essas criaturas. O que exatamente eles estão fazendo lá em cima? Informando os outros do meu plano, fui direto para a árvore mais próxima e coloquei uma garra contra a madeira de seu tronco, mas havia algo estranho neste negócio. Eu não conseguia tocar um dedo nisso. Não que eu tivesse dedos. Inclinando-me para trás, estendi as 4 patas dianteiras para a frente e tentei subir. Escorregadio. Pegajoso. O que havia com essa árvore? Eu simplesmente não conseguia cravar minhas garras nela. Além de escorregarem, não conseguiam se agarrar adequadamente à casca macia. Também pareciam estar grudentas, como se estivessem revestidas por alguma substância invisível. Maldita árvore! Como você ousa resistir às minhas garras? Como formiga, não me será negado o meu direito natural de andar verticalmente em qualquer coisa, por favor. Existem espécies de formigas que podem ficar penduradas de cabeça para baixo em copos vidros na terra. Então uma árvore tentar me impedir de subir acendeu um fogo em meu coração de formiga. Eu vou escalar. Determinado e inspirado pelo orgulho de todos os tipos de formiga, chutei bruscamente do chão e me agarrei à árvore com todas as minhas garras, prendendo-me com todas as minhas forças. Vamos lá, aderência avançada. Deixe-me orgulhoso. A árvore não estava aceitando. Eu podia sentir minhas garras deslizando e travando, mas eu me recusava a ceder. Asterisco grip, 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 asterisco. Como um alpinista de mãos nuas com 6 pernas, eu me prendi e me ajustei, forçando minhas garras a morder profundamente a árvore e agarrar antes de puxar o resto do meu corpo para cima. Ainda bem que eu não era tão pesado para um monstro em relação à minha estatística de poder. Mesmo assim, precisei de toda a minha força para puxar meu corpo para cima. Quando cheguei ao topo, eu estava exausto e ofegando muito. Você está bem, mestre? Crinis perguntou das minhas costas. Essa bola enganosamente pesada de fome sem fim estava nas minhas costas. Eu esqueci. Mesmo assim, essa árvore é resistente à escalada em um grau ridículo. Isso foi uma loucura. Eu posso andar de cabeça para baixo em pedras molhadas, sem problemas, mas escalar essa maldita coisa era quase impossível. Sacudindo-me, empurrei minhas pernas para trás e olhei em volta.
Alcancei o mais baixo dos galhos que se estendiam pelo pântano à minha frente. Podia ver folhas grossas, cada uma maior do que eu, e pequenas formas rastejando sobre elas. Tudo bem, então. O que são essas coisas? Preparando-me, eu andei ao longo do galho, segurando com força e movendo-me lentamente, começando a rastejar ao longo do galho em direção ao seu final. Conforme me aproximava das folhas enormes, as criaturas rastejando sobre elas ficavam mais claras. Eram conchas verdes pequenas e macias, com corpo redondo e rechonchudo e pernas finas como palitos. Algo no fundo do meu cérebro de formiga se iluminou como se tivesse sido atingido por um raio. Isso são pulgões. A excitação começou a crescer na minha barriga. Muitas pessoas na Terra não sabem disso, mas algumas espécies de formigas são agricultoras e usavam a agricultura para produzir seus alimentos por centenas de milhares de anos. As formigas cortadeiras colhem folhas, não porque comem as folhas, mas porque usam as folhas para cultivar uma espécie de bolor no fundo de seus ninhos que servia de comida. As formigas pastoras, entre outras espécies, realizam um tipo diferente de cultivo. Eles mantinham pulgões. Os pulgões se alimentavam de folhas de árvores e plantas, e ao serem abordados por uma formiga, ofereciam um líquido açucarado produzido em sua zona de negócios, que servia de alimento para as formigas. Em troca, as formigas protegiam os pulgões de danos, chegando a pegá-los e movê-los para as melhores posições em uma planta. Olhando para esses pequenos pulgões monstruosos, cada um do tamanho de uma mochila escolar, rastejando nas folhas, comecei a me perguntar sobre as possibilidades que poderiam se apresentar. Formigas e pulgões tinham uma longa história de coexistência cooperativa. Nas profundezas do meu cérebro, um esquema agrícola estava tomando forma. Ansiosamente, desci o galho e saí para a folha larga da qual um dos pequenos insetos verdes e felpudos estava se alimentando. A folha conseguia aguentar meu peso e aos poucos eu me aproximava do bichinho. Quando cheguei perto o suficiente, a criatura congelou e se encolheu na superfície da folha. Enquanto eu ficava sobre ele, esperando que o tremor das criaturas diminuísse aos poucos conforme eu não a atacava. Gradualmente, bem lentamente, o pequeno pulgão excretou um líquido espesso e semelhante a um gel de sua parte de trás. Minhas antenas se contraíram com o cheiro. Biomassa. Meus olhos brilhavam de avareza. Capítulo 223. Bane era um padre e tinha orgulho dessa classe. Ele havia trabalhado arduamente no seminário, e sua fé brilhava com um brilho admirável, de tal forma que ele ganhou promoção e colocação em uma pequena aldeia ainda jovem. Ele ainda pensava em seu tempo na faculdade, no Santuário do Caminho em Luchon, uma poderosa cidadela cheia de aprendizado, pregação e contemplação do caminho. Ele se sentia feliz lá, lendo roteiros e sentando-se no colo de seus professores, absorvendo sua sabedoria e deliciando-se com seu conhecimento aprofundado do sistema e da maneira como ele melhorou a vida de todas as pessoas. Respeito era devido ao sistema, reverência também. Era onisciente, era onipresente e salvou todos os povos civilizados do mundo da destruição certa. Mostrou-lhes o caminho para a salvação. Isso era no que Bane acreditava firmemente durante toda a sua vida. Olhando em volta para as pessoas empoeiradas que o cercavam agora, era difícil compreender como ele veio parar aqui. Tais acontecimentos maravilhosos, tais eventos reveladores, desafiavam a compreensão, muito menos a explicação. Se ele tivesse aulas, contasse suas experiências com seus antigos professores, ele não duvidava que entregariam ele aos buscadores para interrogatório. Talvez até fosse expurgado, no entanto, ele não podia negar a evidência de seus olhos, nem a fonte de esperança que irrompeu em seu coração. Ele pagou por sua nova crença com um braço, mas valeu a pena. A evidência estava ao seu redor. O sistema havia escolhido apresentar sua ajuda, sua benevolência, por meio de um meio totalmente inesperado. Monstros, formigas da masmorra. Parecia absurdo, mas não foi dito. Os caminhos do sistema são incognoscíveis pela mente mortal. Verdadeiramente ninguém teria esperado esta reviravolta. Padre Bane. Ele foi saudado por um transeunte. Bom dia. Que o caminho esteja claro diante de você e nossos salvadores. Batam suas mandíbulas com bênção sobre você. A pessoa sorriu e acenou com a cabeça, com seus olhos se movendo na direção do grande monte da colônia, pouco visível deste lugar, antes de seguir em frente.
De fato, as formigas haviam feito muito por essas pessoas e Ben pretendia ter certeza de que elas seriam devidamente gratas. Os monstros que infestavam as florestas próximas foram quase erradicados pelos trabalhadores incansáveis. Madeira foi fornecida que agora estava sendo transformada em casas, cercas e outras estruturas semelhantes. Fazendas brutas estavam sendo erguidas para garantir o suprimento de alimentos para o futuro próximo, e à medida que mais pessoas iam para o sul, fugindo da violência que continuava a assolar a superfície, também cresciam as necessidades da comunidade. Ele agora se movia pela florescente vila, sorrindo, abençoando aqueles que se aproximavam dele. Uma palavra encorajadora aqui, um sorriso ou um aceno de cabeça ali, um abraço e uma oração compassiva para os aflitos. Ben moveu-se entre seu povo e fez o possível para animar seus espíritos para que pudessem tirar vantagem dessa bênção maravilhosa que lhes acontecera. Um santuário em tempos tão conturbados, proteção, dada pelo próprio sistema na forma de suas formigas guardiãs. Subitamente inspirado, Ben parou no lugar e ergueu uma mão para o céu e começou a falar, seu especialista em pregação nível 9 fazendo com que sua voz se elevasse sobre o barulho da vila. Demos graças, ó viajantes, ó povo cansado de um reino caído, aclamou. Os refugiados estavam acostumados com suas frequentes explosões de pregação, então eles não ficaram surpresos ao ouvir sua oração repentina. Compelidos por sua voz poderosa, eles se viraram para ouvir como haviam feito muitas vezes antes. Sofremos muito. A dor da perda, a mágoa de nossos lares destruídos. Monstros vieram à tona de uma forma que não era vista há milhares de anos. Suas palavras passaram pelas pessoas como uma onda e a multidão lentamente começou a se unir em torno do padre aleijado. O monstro saindo do calabouço era coisa de pesadelos, uma lenda esquecida, que eles haviam testemunhado com seus próprios olhos. No entanto, o caminho nunca é reto, o caminho nunca está claro diante de nossos pés. Não cabe a nós decidirmos o caminho, mas ao sistema. Fomos libertos de monstros por monstros. Nossos insetos salvadores, liderados pelo Grande, nos defendeu, providenciou segurança para nós e nos concedeu refúgio nestes tempos de medo e morte. Ben podia ver os rostos de seu público. Como um pregador de nível especializado, ele foi capaz de ler o humor das pessoas, sentir o fluxo e refluxo da emoção enquanto suas palavras eram absorvidas pela multidão. Essas pessoas ficaram gratas, essas pessoas ficaram maravilhadas. Mais importante, essas pessoas acreditaram. Havia uma veneração em seus olhos enquanto ele falava do Grande. Eles viram por si, a criatura veio direto para a aldeia, parando de forma tão anormal, e comungou com um deles. Ben se perguntava se o Grande tinha alguma ideia de como tal ação era estranha para as pessoas daqui. Ver um temido monstro da masmorra em carne e osso, tão de perto não para prejudicá-los, mas para falar com eles, fornecer-lhes comida, madeira, jamais se ouviu falar. Foi sem precedentes, não foi natural. Para Ben era um sinal do divino. O milagre aconteceu aqui. Ele rugiu, o Grande é um milagre. Enviado para nos conceder socorro em nosso tempo de extrema necessidade, os monstros se levantaram, amigos. Eles se levantaram, mas serão derrotados. Nossos guardiões os vencerão. Eles reverterão as marés das trevas que varrem as terras e seremos salvos. As pessoas aplaudiram suas palavras agora, levantando as mãos em direção ao formigueiro e se curvando enquanto Ben avançava em direção a um estrondo crescente. Alegrem-se, amigos. Façam um ninho de gratidão em seu coração e deixem que as operárias de sua alma construam um túnel para louvar. O Grande mostrou cuidado por vocês. Não permitam que o desespero os domine. Certifiquem-se de que as ordens de nosso Salvador sejam seguidas, estejam vigilantes e eduquem os recém-chegados quanto aos caminhos da colônia. Devemos procurar imitar nossos salvadores, unidos em um só propósito. Só então seremos dignos das bênçãos que choveram sobre nós. Esse é o nosso caminho. As pessoas aplaudiram, juntaram as mãos e se curvaram para Ben e para o formigueiro. Alguns foram dominados pela emoção, sem surpresa, considerando o que haviam passado e caíram de joelhos. Ben cessou sua pregação e começou a se mover entre as pessoas novamente enquanto elas se viravam e retomavam suas tarefas. Você realmente precisa pregar com tanta frequência, Ben? Uma voz cansada pergunta atrás dele, era Enid. O padre se virou para a líder de fato desta comunidade. A anciã da vila parecia preocupada, com uma expressão cansada.
No entanto, em seus olhos uma pequena luz queimava fracamente. Ela trabalhou incansavelmente por essas pessoas, cuidando delas, lutando para atender às necessidades materiais das pessoas, enquanto Ben trabalhava para alimentar suas almas. Eu só procuro incutir um espírito de gratidão e cooperação nas pessoas. Enid, você sabe disso. Ela suspirou. Sim, eu sei disso. Eu só queria que você não bloqueasse o trânsito quando o faz. Enid olhou para ele com certa cautela. Tivemos alguns recém-chegados hoje, Ben. Eu esperava que você pudesse falar com eles sobre as regras aqui. Certifique-se de que eles não ultrapassem nenhum limite. Este grupo parece um pouco diferente. O rosto de Ben se iluminou de entusiasmo. Eu adoraria, ele sorriu. Não pregue para eles, Ben, apenas fale com eles. Capítulo 224. Ben encontrou os recém-chegados amontoados sob uma árvore na periferia da aldeia. Refugiados fugindo da contínua destruição do reino ao norte, chegavam quase diariamente, às vezes em pequenos grupos de 3 ou 4, outras vezes uma coleção de famílias, geralmente agricultores, fugindo de suas propriedades. 2 vezes eles receberam um número mais significativo, mais de 50 em cada uma, pessoas que tinham um vínculo emocional com sua cidade, movendo-se juntas em busca de segurança. Havia quase 2.000 pessoas aqui agora, e mais pessoas chegando com o tempo. Enid estava desesperada tentando manter todos alojados, vestidos e alimentados, mas ela fazia um bom trabalho. Seu alto nível na classe mercadora fez com que organizar provisões e adquirir mercadorias acontecesse enquanto ela respirava. Ben sorriu ao pensar nisso. Parecia que todos estavam se encaixando quando eram necessários, exatamente quando sua ausência era mais sentida. Construtores e carpinteiros chegaram há 2 dias, bem a tempo de empregar suas habilidades e níveis na construção de moradias mais permanentes. Quando acabaram os materiais, no dia seguinte o ferreiro chegou, com seu equipamento empilhado em uma carroça puxada por uma égua exausta e observado por seu jovem aprendiz. O padre reuniu o povo e elogiou por 1 hora, gritando e fazendo tanto barulho que o ferreiro poderia ter virado sua carroça e fugido se Enid não tivesse aparecido e tapado a boca de Ben com a mão. Ele balançou a cabeça com a memória enquanto se aproximava do grupo empoeirado de viajantes. Às vezes ele se empolgava, ele sabia disso. A paixão, a fé que ardia dentro dele parecia tão poderosa que ele lutou para contê-la. O grande, um milagre divino, apareceu para liderar o povo em seu tempo de provação. Como ele deveria não falar sobre isso? Mesmo agora, o ferreiro estava juntando os materiais que poderia derreter e transformar em pregos, e muitos eixos de vagões foram sacrificados para construir moradias. Assim que surgiu a necessidade, os membros da comunidade deram um passo à frente e começaram a procurar na floresta próxima. Ben tinha toda a fé de que encontraria um minério por perto. Ele sentiu isso em seus ossos. A provisão viria. Bem-vindos, viajantes, ao nosso humilde santuário. Ele os cumprimentou calorosamente. Por favor, fiquem à vontade. Vocês estão seguros aqui e entre amigos. Diante dele estavam sentados 5 indivíduos desgastados pela viagem. Enid disse a ele que havia algo estranho com esse grupo, e na primeira inspeção Ben teve que concordar. Não era a forma com que eles estavam sentados, meio agachados à sombra da árvore, descansando, mas alertas. Também não era pelo fato de que eles usavam armaduras de couro e tinham lâminas em seus quadris. Eram seus olhos, duros, frios e talvez um pouco zangados. Eles estavam bravos com alguma coisa, Ben não tinha ideia do que. Mas ele não estava pronto para ir embora. Seria preciso muito mais do que um olhar duro para apagar o sorriso calmo de seu rosto. Depois de um momento, 4 dos estranhos se viraram para olhar um deles. A mulher atarracada assentiu brevemente e se levantou. Ben voltou sua expressão pacífica para essa pessoa, aparentemente a líder desse grupo, e observou suas feições. Ela parecia forte, não apenas forte, mas poderosa. Seus ombros eram largos, seus braços grossos e sua mandíbula dava a impressão de que você poderia cortar o pão com ela. Uma mão forte e calejada ergueu-se e pousou no cabo de sua lâmina, enquanto ela estendia a outra para o padre em saudação. Eu sou Morelia. Meu grupo luta contra monstros nesta área há vários meses. Vimos fumaça a alguns quilômetros a oeste daqui e viemos investigar.
Ela aponta para as pessoas movimentadas na aldeia com uma mão. Eu não esperava ver isso. O que aconteceu ao norte? O sorriso finalmente deslizou um pouco no rosto de Ben. Eles não ouviram falar do problema, do reino em cinzas, pisoteados na terra sob os pés dos monstros da masmorra. Respirando fundo, ele contou a eles. Seus rostos ficaram pálidos e seus olhos arregalados de choque enquanto o padre descrevia para eles o horror que ocorreu. Somos todos refugiados aqui, Dona Morrelia. Eu liderei as pessoas da minha aldeia até aqui e nas semanas que se seguiram mais chegaram com a mesma história. É um momento difícil. Morrelia esfregava a mão na testa, ainda lutando para processar o que ouviu. Monstros na superfície, eles estão atacando da masmorra, não faz sentido, meu pai, e a legião. Eles certamente não permitiriam que tal coisa acontecesse, o que aconteceu com eles. Ben só pode balançar a cabeça. Não faço ideia, Dona Morrelia. Sou apenas um humilde pregador que seguiu os passos de nossos salvadores, guiados pelo grande. Aqui encontramos um lugar de segurança por enquanto. Confusa, a jovem, e Ben percebeu somente agora que ela era muito jovem, se voltou para seu grupo por um momento e eles encolheram os ombros. Salvador, grande, existe algum líder aqui? Um senhor ou senhora com uma classe forte? Ela perguntou, voltando-se para o padre. O sorriso dele voltou o mais rápido possível, acertando esses convidados diretamente em seus olhos. Não havia nada que ele gostaria de falar mais. Sim, o grande e nossos salvadores, da própria masmorra, eles se levantaram entre nós e não nos fizeram mal. Em vez disso, eles nos protegeram, salvaram a cidade de Lirian antes de sua queda subsequente e então nos trouxeram aqui para a segurança. Estaríamos mortos sem eles, por isso agradecemos, ele gritava fervorosamente. Agradecemos. Os aldeões próximos ecoaram seu grito e levantaram as mãos em direção ao formigueiro à distância. Com os olhos arregalados, Morrelia olhava do padre repentinamente extremamente animado, depois para os aldeões e vice-versa. O que diabos está acontecendo aqui? Ela se perguntou. Quem é o grande? E seus salvadores? Alguma equipe de escavação? Não, Ben gritou, cheio desse maravilhoso milagre. Ele se inclinou para perto de seu público, com seu rosto a apenas alguns centímetros do dela e seus olhos brilhando com fé. Eles são monstros. Um punho enluvado de couro esmagou seu nariz antes que ele dissesse outra palavra. A confusão seguinte foi curta e felizmente não mortal. Quando o povo viu seu amado padre cair sangrando, os refugiados ficaram furiosos. Cheios de ira, eles desceram sobre os 5 estranhos, socando e chutando freneticamente. Os recém-chegados não eram desleixados, e suas habilidades foram totalmente exibidas enquanto eles se defendiam da multidão enfurecida com punhos e habilidades de movimento, até que Enid entrou em cena e gritou com todos. Como você pode ter certeza de que está a salvo deles? Morrelia exigiu, não pela primeira vez. Enid suspirou mais uma vez. Essas pessoas eram cansativas, e ela tinha uma lista de tarefas tão longa quanto seu braço que precisava ser feito. Em vez disso, ela estava aqui tentando falar com uma das pessoas mais teimosas que ela já conheceu. Ela ergueu as mãos da tosca mesa de madeira à sua frente para esfregar as têmporas e tentar aliviar a dor de cabeça que crescia. Eles estavam sentados em um dos poucos prédios concluídos, usados por Enid e seus ajudantes. Estamos seguros aqui. As formigas nos protegeram inúmeras vezes. Estou surpreso de que você não tenha se encontrado com elas já que estava lá fora. Enid gesticulou na direção da floresta. Elas entraram e saíram de lá matando os monstros da superfície por semanas. A jovem diante dela se mexeu desconfortavelmente. Tínhamos notado que a pressão dos monstros da superfície havia diminuído ultimamente. Achamos que poderíamos ter finalmente causado um impacto em seus números. Você está tentando reduzir a população de monstros aqui. Só você 5? Enid perguntou incrédula. Morrelia virou a cabeça para o lado. Lutar contra monstros é meio que o negócio da minha família, e eu sou ótima nisso. Ela voltou seu olhar forte para Enid, e eu não confio neles. Monstros de masmorras são assassinos, sempre foram. Você quer me fazer acreditar que uma colônia de formigas monstruosas é pacífica? É insano. Enid prontamente assentiu. No entanto, é verdade. O ninho deles está bem ali. Você pode vê-lo da borda do limite da aldeia. Estamos ilesos.
Além disso, os monstros forneceram madeira e materiais para a aldeia para nos ajudar a estabelecer moradia. Eu testemunhei uma das formigas lutando para repelir os invasores de Lirian. Eu falei com o líder deles usando magia mental. Eles não querem nos fazer mal. Se Morelia estava chocada antes, ela estava chocada agora. Você falou, com um monstro, você pode ter sido enfeitiçada. Se ele pode usar magia mental, pode ter distorcido seus pensamentos, ela exclamou. Estou extremamente confiante de que não é o caso. Enid negou com firmeza. A mulher mais jovem olhou, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Eles são monstros, ela disse, eles matam pessoas. Eles sempre matam pessoas. Como você pode confiar neles? Enid só conseguiu balançar a cabeça. Eles provaram ser confiáveis, então confiamos neles, disse ela definitivamente. Enquanto estiver aqui, você deve respeitar as regras. Se você cruzar a fronteira e for atacado pelas formigas, você se defenderá e os aldeões não aceitarão nenhuma baixa entre seus protetores. Se você não pode aceitar isso, sugiro que saia. E essa formiga líder, posso falar com ela? Morelia perguntou de repente. Ele foi para a masmorra por um tempo. Enid respondeu cautelosamente, não tenho certeza de quando estará de volta. Não é particularmente falador, mas você pode tentar uma audiência. A guerreira descansou uma mão no pomo de sua espada. Acho que sim. Capítulo 225, o empurrão. Após a descoberta dos maravilhosos pulgões da masmorra, passamos mais 2 dias entrando na expansão. Os monstros se tornaram cada vez mais comuns quanto mais fundo íamos, hipotartarugas, crocoduplos, flores encantadoras, uma árvore que tentou comer Tini e foi esmurrada em pedaços, todo tipo de coisa. Eu não me importava com nada disso. Pulgões. Eles representavam algo incrível para mim neste mundo de masmorras e monstros, uma forma de obter biomassa, SM brigar. As possibilidades confundiam minha mente. Você poderia ter formigas recém-nascidas alimentadas com os pulgões até atingirem um nível decente de força. Elas não correriam nenhum risco enquanto coletavam comida de árvores e folhas de todos os lugares. Eu estava faminto pelos detalhes. Até que nível essas criaturas podiam ser levadas? As coisas que eles excretam podiam ser melhoradas de alguma forma. Era um órgão que eles tinham. Eles podiam transformá-lo, podíamos criá-los. Eles eram quase como cachorrinhos peludos, as formigas ficariam felizes em cuidar deles e defendê-los. Eu preciso tanto saber, no entanto eu não posso. Até que a expansão tenha sido expurgada de nossos inimigos e protegida para as formigas, não posso me dar ao luxo de desviar meu foco por nada. Então seguimos lutando. A luta constante e a alimentação foram boas para o meu pequeno grupo. Crinice, em particular, continuou a comer e consumir mais biomassa, que eu exigia que ela gastasse durante nossos raros intervalos. Como resultado, ela foi capaz de obter vários outros avanços de mutação, incluindo sua carne sombria durável mais 5 e boca do vazio desintegrador. A primeira atualização tornou sua carne de sombra de borracha mais dura e mais difícil de danificar, e a segunda fez com que sua boca adquirisse uma propriedade de desintegração. Pelo que entendi, qualquer coisa que ela conseguisse colocar em torno de sua boca impressionante começaria lentamente a se desintegrar, desmoronando para fora da existência. Ela estava aparentemente frustrada porque seus tentáculos não estavam à altura da tarefa de derrubar o hipopótamo e queria outra via de ataque contra monstros com defesa difícil. Com isso, ela alcançou mais 5 em todas as partes do corpo em que atualmente era capaz de gastar biomassa. Já tendo evoluído uma vez, seu limite era atualmente mais 10, então ela estava avançando na atualização de seus tentáculos, levando-os a mais 9 até agora. Quase todas as suas habilidades haviam avançado. A bola assassina da escuridão infinita certamente estava começando a aparecer, e estando no nível 16, não demoraria muito até que ela estivesse pronta para sua próxima evolução. Tini continuou a se banquetear, como de costume. Ele conseguiu aumentar seus ossos de ferro para mais 10 e pegou a mutação inquebrável, tornando seu esqueleto reforçado ainda mais forte. Eu suspeitava que isso fosse apenas para que ele pudesse tentar anexar músculos ainda mais explosivos, tornando seus socos mais fortes novamente. A maioria de suas habilidades de soco também melhoraram, não o suficiente para subir de nível, mas certamente estavam ficando mais nítidas apenas observando.
Vibrante também tinha melhorado acentuadamente. Seu revestimento de carapaça interna robusta melhorou sua defesa e sua glândula de aura de velocidade aprimorada de +5 estava dando a todos nós uma melhoria significativa de velocidade, nada insano, mas certamente o suficiente para fazer a diferença. Minha própria melhora foi mais modesta em comparação. Eu ainda estava ganhando tempo e testando minha bolsa de truques. Queria ter bastante no tanque para quando chegássemos ao grande mal escondido no meio deste pântano. Por enquanto, estava apenas armazenando minha biomassa e continuando a aprimorar meus ataques mágicos. Agora estávamos empoleirados em uma árvore, não das grandes quase impossíveis de escalar, mas sim um espécime mais regular, menos resistente à escalada e não tão faminto por carne de macaco gigante. Nos reunimos aqui para descansar um pouco depois de mais uma dura luta em que um hipo-tartaruga resolveu correr para o meio de uma batalha contra um bando de crocodilos. Ficou confuso muito rápido, mas felizmente fomos capazes de prender o hipopótamo por tempo suficiente para acabar com os crocodilos antes de virar para o hipopótamo e devorá-lo. Um pouco maltratado e com o estômago inchado, decidi que deveríamos nos retirar para curar e digerir tudo antes de seguir em frente. Então aqui estivemos nas últimas horas, enquanto eu observava as idas e vindas dos monstros próximos. Era curioso que após eliminarmos os crocos, os monstros locais do pântano começavam a sair de suas conchas e sua atividade aumentava, e o que eu consideraria um comportamento de monstro normal começava a ressurgir. Isso apenas dava mais peso à minha teoria de que a extensão, e na verdade, toda a atividade dos monstros locais estava sendo suprimida de alguma forma pelos crocodilos como parte de sua ocupação. Se eu puder aprender como eles fazem isso, estarei mais interessado em explorar as aplicações de tais métodos. Guaielé. Primeiro há mais crocos para comer, digo lutar, mas comer também. Se Garralosh realmente queria conquistar os níveis superiores da masmorra, eles não deveriam ter feito sua prole tão saborosa. Era uma falha de design que eu não iria replicar. Nunca comi uma formiga, mas tinha certeza de que teríamos gosto de lixo. Não que eu pensasse que um monstro se importaria com o meu gosto, considerando o quão rico em biomassa meu corpo seria. Gá. Pare de pensar em ser comido, Anthony. Pensamentos positivos. Mas é um pensamento positivo, não. Eu não gostaria que o monstro que me comessem tivessem uma experiência negativa. Ou gostaria. Bah, espero que se engasguem. Estamos todos prontos para ir? Perguntei à minha equipe, não querendo mais perder tempo nesses pensamentos inúteis. Luta, Tini rugiu, tanto em minha mente quanto para todos ali. Pronta, pronta, Vibrante brilhava. Estou preparado para a batalha, mestre. Crinis respondeu, digna. Tudo bem, então. Vamos sair. Descemos cautelosamente da árvore e começamos a nos aprofundar na extensão. Aqui no meio, estávamos completamente rodeados pela densa vegetação, de onde estávamos não dava nem para ver as paredes do pântano. Isso significava que a vigilância precisava ser alta. Tini estava sob as mais rígidas instruções para não sair correndo como um idiota. Não podemos arriscar agora. Capítulo 226. Raízes, o que diabos é isso? Após nos aventurarmos novamente, não demorou muito, na verdade. Demorou apenas o tempo de uma luta antes de nos depararmos com algo curioso e eu parar o grupo para uma inspeção cuidadosa. Estávamos olhando para uma das árvores estilo mangue que emergiam diretamente das águas barrentas da extensão do pântano. Era um nó emaranhado de raízes afundando abaixo da linha d'água como tantos canudos, e sustentada sobre esta confusão de raízes, a árvore erguia-se, retorcida e alta, abrindo-se numa grande copa. Não era o topo da árvore que chamou nossa atenção naquele momento, era o fundo especificamente, as raízes. Elas estavam brilhando. Nem todas as raízes, veja bem, apenas algumas delas, talvez a metade, mas havia um brilho ali. As raízes em questão estavam brilhando com uma luz marrom suave e azulada, o tipo de cor que acalmava e suavizava uma mente cansada. Curiosamente, me arrisquei e me aproximei o suficiente para uma investigação tradicional do tipo formiga, que consistia em bater com força na madeira ofensivamente com as minhas antenas até conseguir farejá-las bem. Para os meus sentidos mais comuns, eles pareciam apenas madeira brilhante. Ativando minha habilidade de sensor de mana,
recebi uma imagem muito diferente. Enquanto eu mantinha minha mente magicamente sintonizada, pude detectar mana de água, azul e clara, infundida com a madeira ao lado de outro tipo de mana, de movimento lento e terroso de uma forma que só pude imaginar ser mana de terra. Então esta madeira é infundida não com um, mas com dois tipos de mana. É por estar sentado nas águas lamacentas da vastidão, um lugar que está encharcada de mana na melhor das hipóteses, e no momento completamente transbordando com isso. Talvez este seja um exemplo do tipo de material raro que Enid mencionou. Eu me pergunto se os humanos podem fazer algo com isso. Vou ter que levar uma amostra conosco quando voltarmos, sem falar que vou ficar de olho em mais fontes. Antes de sair, dei uma última batida na madeira com minhas antenas, com os ágeis órgãos sensoriais mexendo rapidamente como se tivessem vontade própria antes de me sentir satisfeito. Parece algum tipo de madeira com infusão de mana. Eu reportei ao meu grupo quando me juntei a eles a poucos metros de distância da árvore. Oh! Vibrante sussurrou, então o que isso faz? Tenho certeza, respondi com firmeza, de que não faço ideia. Teremos que esperar até chegarmos à superfície e perguntar se os humanos sabem o que podemos fazer com ela. Ah, eu estava esperando que pudéssemos fazer algo legal com isso. Pessoalmente, eu esperava o mesmo, mas para preservar minha dignidade como formiga sênior, recusava-me a deixar transparecer minha decepção. Nada para ficar muito preocupado, vibrante, digo a soldado, vamos encontrar alguns monstros para esmagar. Tudo bem, ela comemorou, socando o ar com uma perna dianteira. Esperei um momento enquanto Crini se erguia sobre alguns tentáculos e retornava ao seu lugar habitual nas minhas costas. Como ela tinha habilidade para andar, não seria problema algum ela andar sozinha. Não havia estritamente nenhuma razão para ela estar nas minhas costas. Talvez eu tivesse me acostumado tanto a ter pequenas criaturas andando em mim que fiquei muito confortável com isso. Como ela podia se dobrar em uma bolinha de tênis preta como tinta, não fazia mal nenhum tê-la ali. Vê algo, Tini? Perguntei ao macaco enquanto ele empurrava a expansão na minha frente. Crocos. Grandes. Ele resmungou apontando. Eu deslizei para a frente, com mandíbulas estalando de curiosidade. O que ele viu? Quando contornei meu grande amigo macaco, segui seu braço com os olhos e levei um momento antes de conseguir identificar exatamente o que ele estava apontando, mas assim que o fiz. Santo Deus! Grande! À distância, talvez a apenas 100 metros de nós, estava um crocodilo gigantesco. A princípio não consegui vê-lo, pois estava descansando em uma enorme poça com a maioria do corpo submerso, mas quando ondas ondularam, consegui identificar o longo focinho descansando logo acima do nível da água e, em seguida, tracei uma linha com o olhar para ver a cauda descansando na costa a 15 metros de distância. Digo, sério isso. Eu posso dizer daqui que essa coisa é uma besta maldita. Talvez este seja o nosso primeiro avistamento do lendário, até agora mítico nível 4 de evolução de um descendente de Garhalosh. Eu estudava a besta flutuante cuidadosamente. Sim, estava confiante de que isso era muito grande para ser um croco duplo. Tínhamos aqui uma nova espécie. Nem pense nisso. Eu digo ao ouvir um barulho ao meu lado que... Não se faça de idiota, Tini. Você deve plantar sua bunda de macaco bem aqui na terra até eu dizer que você pode lutar. Entendido. Gelecheleche. Eu não estou brincando aqui, amigo. Sente-se e relaxe por um segundo. Não sabemos quantos crocodilos podem existir por ali além deste. Sem virar a cabeça, pude vê-lo se mexer e olhar diretamente para mim como se eu fosse louco. Essa é a parte divertida, Tini. Ele balança a cabeça vigorosamente para cima e para baixo. Salvem-me desta cabeça de músculo. Com uma antena aponto firmemente para o chão ao meu lado. Sentado. HMPH. Ele ficou de mau humor e se sentou com um audível asterisco tump asterisco. É claro, o crocodilo à distância se contraiu em resposta ao som antes de se virar lentamente para nossa direção. Droga, Tini. Isso foi de propósito. O enorme macaco olhou inocentemente para mim com os olhos arregalados, como um bebê macaco gigante recém-nascido. Se ele não tivesse a astúcia de um tijolo forjado a partir de tijolos menores,
sendo eles próprios feitos da energia destilada da pura estupidez, eu acreditaria que ele seria capaz de tal ato de duplicidade. Acho que ele apenas teve sorte. Ok, time. Atraímos a atenção de um grande crocodilo, possivelmente uma nova variação. Parece forte e não sabemos quantos outros estão por perto, então tomem cuidado. Entendido, Vibrante me sauda com uma antena antes de se afastar um pouco para procurar uma oportunidade para flanquear. Mestre, eu o defenderei com minha vida. Crinis jurou solenemente. É agudo. HM, não deveríamos chegar a isso, Crinis. Mas estou pronta. Ok, obrigado. A dor de cabeça está voltando. Balançando a cabeça para dissipar meus pensamentos estranhos, concentrei-me no que realmente estava me preocupando. A aura opressiva que pesou em nossas mentes e corações o tempo todo em que estivemos nesta extensão. Estava vindo desta besta. Para falar a verdade, estava preocupado. Obviamente, eu ficaria preocupado. Essa aura estúpida estava nos pressionando como um peso amarrado em nossas costas. Não era exatamente confortável. O vago medo opressivo que permeava toda a extensão só ficou mais forte quanto mais progredimos. Não está vindo deste monstro. Eu posso dizer que a fonte está mais longe, a pressão está rolando em ondas invisíveis de uma certa distância ainda. Portanto, mesmo esta criatura à nossa frente, uma croco-besta que passou por 3 evoluções, não era suficiente para causar esse terror. Apenas, o que está esperando por nós mais profundamente na expansão. Capítulo 227. Imortal, matamos muitas croco-bestas em nossa expedição. Não sabia exatamente quantos filhos Garralosh tinha, mas continuávamos esvaziando seriamente as mesas na reunião de família no ritmo que estávamos. Já comi tantos crocos básicos que consegui desbloquear o perfil intermediário para eles. Novamente me ocorreu o número ridículo de espécimes que você precisava consumir para chegar até aqui em termos de perfis. Quantos você precisaria comer para o perfil completo? 1000. O que exatamente o perfil completo comunicava? Devia ser algo ótimo para ter requisitos tão altos. Ou mais provavelmente não era nada demais, apenas a masmorra mexendo com minha cabeça, como sempre. De qualquer forma, o perfil fornecia as seguintes informações. Infante Garralosh. Poder 31. Resistência 17. Astúcia 9. Vontade 6. Esses números estão mais ou menos segundo o que eu esperava, e pela minha experiência em projetar a nova geração de trabalhadores, operárias 2.0 se preferir, sabia que era muito mais fácil aumentar as estatísticas físicas do que as mentais para um novo monstro. Mesmo assim, para produzir monstros desse tamanho, o custo comparado até mesmo com minhas operárias aprimoradas estaria fora de controle. Se eu comparasse a produção da rainha com a produção de operárias ou bebês Garralosh, as formigas superariam os crocodilos em mais de 5 para 1, já que meu trabalho era tão simplificado. Quanto mais eu sei, mais acho que Garralosh simplesmente não via valor na eficiência. Se bem que, agora que penso nisso, essas criaturas foram projetadas para serem caçadoras solo, e certamente conseguem aterrorizar os níveis superiores muito bem, sendo praticamente a coisa mais malvada do quarteirão por aqui. Então, talvez Garralosh estivesse certo ao garantir que seus descendentes pudessem socar com força desde o início. Enquanto eu queria que meus colegas de trabalho sobrevivessem por meio de inteligência e cooperação, Garralosh queria criar máquinas de matar que lutassem para subir na escada evolutiva. Não era uma abordagem ruim, supus, mas era simplesmente inferior à minha. Agora, o próximo degrau daquela escada croco está nadando preguiçosamente em minha direção, com caudas duplas se arrastando atrás dele. Essa coisa é absolutamente enorme e não pretendo me gabar nessa luta. Meditação. Pela primeira vez na vastidão, ativei minha habilidade de meditação recém-adquirida e seu efeito entrou em ação imediatamente. Como uma persiana deslizando sobre uma janela aberta, minhas mentes foram subitamente isoladas das distrações do mundo exterior. O silêncio era ensurdecedor. Apenas um momento atrás, meus sentidos aguçados, detecção de calor, visão de quase 360 graus, audição e cheiro inundavam a minha mente com informações, e minha mente interior estava se enchendo de planos, pensamentos, preocupações e distrações. Agora estava quieto,
Para ser sincero, não esperava muito dessa habilidade quando a usei pela primeira vez. Nível 1 em uma habilidade como meditação. Quão eficaz poderia ser? Na melhor das hipóteses, eu esperava um pouco mais de clareza de pensamento, um pouco de tranquilidade. Em vez disso, foi como ser ejetado no espaço. Minhas mentes estavam seladas em um vácuo, separadas do mundo e não alvejáveis enquanto o estímulo mundano dos mundos físicos passava como destroços após uma tempestade. O problema que encontrei foi que estava tão desapegado do meu próprio corpo que um monstro começou a mastigar minhas antenas e eu mal percebi isso, com minhas mentes descartando a dor para concentrar suas energias internamente. Se Vibrante não tivesse derrubado a besta das sombras de cima de mim, eu poderia ter continuado lançando feitiços enquanto ela arrancava minha cabeça do meu corpo. Então estava um pouco nervoso ao ativar a habilidade, mas assim que o fiz, essas preocupações desapareceram. Estava tão plácido quanto um lago sem crocodilos gigantes nadando nele. Imediatamente minha mente se voltou para a criação de magia e era tão fácil. Com o foco e a concentração não naturais que a habilidade trazia, a trama e o emaranhamento da magia eram tão suaves que os fluxos de energia pareciam dançar sob o refluxo dos meus pensamentos. 3 fluxos de energia gravitacional fluíam sob a direção de meus subcérebros, girando um ao redor do outro enquanto eram desenhados em círculos concêntricos que ficavam cada vez mais apertados, até que uma bola de mana gravitacional condensada começava a se formar. Minha mente principal ficou dedicada a esta tarefa. A bola de energia extraordinária aparecia tão claramente em minha mente e era tão simples estender a mão com meus pensamentos e pressionar, apertando até que a bola começasse a ter uma sensação diferente. Vibrante, dê ao nosso novo amigo algumas doses de ácido. Se ele vai demorar para se aproximar, então vamos dar algumas injeções. Ok. A formiga se virou para apresentar seu distrito comercial ao inimigo e disparou alguns tiros de ácido no monstro que se aproximava. O enorme croco vinha flutuando lentamente em nossa direção, nem mesmo se movendo direito, exceto pelo movimento lânguido de suas caudas enquanto se impulsionava pela água. Na quietude da minha mente, pude distinguir os olhos vermelhos e redondos do monstro brilhando com confiança enquanto ele continuava sua aproximação gradual. Enquanto o ácido de Vibrante cortou o ar, a fera finalmente reagiu, abrindo bem a boca e bocejando. O ácido espirrou na água, grande parte desperdiçada no pântano, mas certamente um pouco entrou em contato com a cabeça do monstro, tinha certeza, já que um som lento e crepitante surgiu e pude ver o vapor subindo da carne borbulhante no focinho da criatura. Por dentro, eu continuava a pressionar a mana que fluía da minha glândula de mana gravitacional para uma bola ainda mais densa. Há algo de errado com este croco. Levei um tempo para perceber aquilo, mas com meus pensamentos tão parados, minha observação era muito mais nítida do que o normal. Levante-se, Tini. Hora de lutar. Onde apenas momentos atrás o ácido estava mastigando o rosto do monstro, a carne estava se recompondo em um ritmo rápido. Este croco é imortal. Capítulo 228. Quanto maiores eles são, nosso novo inimigo continuava demorando para se aproximar de nossa posição e sua pele se fechou rapidamente e curou o dano que Vibrante foi capaz de causar com seu ácido aprimorado, indicando algum poderoso efeito regenerativo. A cura é unida com pele. Certamente nem mesmo uma croco besta seria estúpida o suficiente para desperdiçar uma glândula de regeneração em um ferimento tão pequeno. De minha parte, continuava a usar esse período de confiança excessiva de nosso inimigo para criar minha arma mais potente, a bomba gravitacional. Dentro da minha mente, a mana pulsava com energia excessiva como 3 fluxos separados de energia gravitacional em uma esfera densa que começava a escurecer, passando de roxo para preto. À medida que a transição ocorria, a bola começava a encolher ainda mais, compactando a mana densamente enquanto eu continuava a despejar mais energia e comprimi-la com a força da minha vontade. Se esse idiota quer nos subestimar, vou dar a ele uma recepção que ele não vai esquecer nem sobreviver. Krinis lentamente estendeu seus tentáculos e se levantou de seu lugar de descanso em minha carapaça.
Eu entendia que ela queria criar espaço e ter tentáculos prontos caso esse monstro decidisse correr e atacar no último segundo. Chini ainda estava sentado de costas, olhando para o crocodilo que se aproximava como se fosse um bolo de aniversário brilhante com seu nome nele. Ele não conseguiria ficar de pé até que eu removesse minha ordem anterior, o que eu não faria, já que ele correria para a água e começaria a socar a fera no segundo em que eu o libertasse. Normalmente, eu não seria tão contra a ideia, mas como essa criatura era uma nova variedade das que encontramos antes, queria ser cauteloso. Além disso, pretendia vaporizar o croco com um buraco negro em miniatura e não gostaria que meu amado animal de estimação, Chini, fosse pego no feitiço. Fique nos flancos para nós, vibrante, e não seja pega. Se algum outro monstro tentar interferir, você tem minha permissão para lutar contra eles. Sério e soou. Sua voz soou à minha direita. Ser capaz de conversar sem fazer barulho era um aspecto muito fantástico de uma formiga. A linguagem de feromônios era severamente subestimada. Eu me perguntava se os humanos poderiam ter se adaptado a isso ao longo do tempo, ou talvez nos modificando geneticamente. Pensando bem, que parte de uma formiga não é superior a um ser humano. Exceto pelo cérebro, suponho, que eu já tenho de qualquer maneira o melhor dos dois mundos. O croco se aproximava agora, perto o suficiente para alcançar a ilha de terra em que estávamos e agora tinha que rastejar para fora da água. Suas enormes mandíbulas pareciam sorrir maliciosamente enquanto aqueles dois pares de olhos vermelhos brilhavam em suas órbitas. SSSSSSSSS. A criatura emitia um som de assobio gutural que irritava nossos ouvidos. Ainda se movendo lentamente, ele começou a se levantar do chão com seus poderosos braços dianteiros, visivelmente mais longos que os de um croco duplo. Ele subiu, subiu e subiu até se erguer alto, ainda mais alto do que Chini. Seu corpo disforme era enorme, pesado e cheio de músculos. Parte de mim ficou aliviada ao ver isso. Para atingir esse tipo de tamanho, ele deve ter despejado quase toda a sua energia evolutiva em poder, e escolhido tamanho em vez de qualidade. Chini tinha uma abordagem mais equilibrada, ele não era apenas grande, mas sua densidade muscular também era bastante decente, criando uma forma mais leve, mais rápida e poderosa. Tenho certeza de que este croco é rápido, mas duvido muito que tenha alcançado evoluções especiais maximizadas. Suas estatísticas devem ser gerenciáveis para nós. De pé em quase toda a sua altura, era uma visão impressionante. Garras afiadas brilhavam e dentes brancos pontiagudos se mostravam enquanto o monstro quase parecia nos convidar a admirar seu físico impressionante e intimidador. Esta é a versão croco do Chini ou algo assim. Quão estúpida é essa variante? O próprio Chini ainda estava sentado, olhando para o crocodilo com estrelas nos olhos. Não fique feliz, caramba. Espere, o que é isso? Você está flexionando. Ele está... Mesmo sentado, o macaco gigante estava posicionando os braços da maneira certa, e podia ver que seus braços e ombros estavam tensos, fazendo com que seus músculos fiquem salientes sob o pelo. Ele estava aceitando o desafio do crocodilo, ele se recusava a perder em termos de poder. Idiotas. Eu olhava criticamente para o crocodilo enquanto dava os retoques finais em meu feitiço. Sendo uma variante desconhecida, não peguei leve com esta magia, e minha mente principal estava começando a ceder sob a tensão de manter esta quantidade feroz de energia contida. O feitiço em si ficava se opondo ao meu controle, sempre querendo ser liberado, se eu vacilasse. Não tinha dúvidas de que a magia explodiria fora de controle, provavelmente sugando todo o meu corpo para dentro dele e o esmagando em uma bolota. Mana forte atingiu o nível 8. Isso ajuda um pouco. Em termos de diferenças em relação ao croco duplo, que eu acreditava ser a evolução anterior ao espécime que eu estava vendo, esta versão era maior e mais defensiva, com o estômago não sendo mais revestido com uma cor de pele mais clara, mas por escamas espessas, quase como uma armadura, cobrindo a área outrora vulnerável. O resto de suas escamas também eram mais escuras e densas. Até seu rosto parecia mais grosso e largo. Parte disso pode ser atribuído a avanços de mutação, mas não acho. Eu acho que esta besta foi projetada para ser um tanque de força bruta, capaz de receber e aplicar muitos danos enquanto se cura rapidamente na luta.
De repente, o crocodilo abriu a boca e chamas vermelhas começaram a brotar do fundo de sua garganta escura. Ah, não! Bomba gravitacional. Asterisco chuou asterisco. Entrei em pânico e soltei a bomba gravitacional no momento em que o crocodilo partiu para a ofensiva. O feitiço uivou pelo ar como se estivesse abrindo uma ferida no próprio espaço, e a menos de 20 metros de distância, o enorme crocodilo liberou uma torrente de chamas no feitiço, confiante de que poderia queimar qualquer coisa que uma formiguinha como eu pudesse produzir. Grande erro. Asterisco voou asterisco. Chini recue. No momento em que o feitiço entrou em contato com seu alvo, ele se expandiu em uma esfera e começou a arrastar e puxar tudo ao seu redor para si. Um vazio lancinante e cruciante que tudo queria consumir. Além disso, estamos um pouco perto demais. Arrancada. Eu podia sentir a força do meu próprio feitiço começar a tomar conta de mim enquanto minhas perninhas finas se moviam tão freneticamente que se tornavam um borrão em meus olhos. Vai. Ar, folhas, galhos e água. Todo tipo de coisa passava voando pelo meu rosto enquanto tentava desesperadamente fugir da imensa atração gravitacional da minha bomba. Estúpido do cacete. Por que diabos você lançaria aquele feitiço tão perto de você, droga? Enquanto lutava freneticamente para evitar me matar elaboradamente, me perguntei ociosamente o que aconteceu com aquele crocodilo durão que abandonamos. Você matou o nível 17 Immortalis Garalosh. Você ganhou XP. Imortal Ein, acontece que nem tanto. Quando o feitiço finalmente terminou e nós 4 conseguimos evitar a morte, voltamos para encontrar a densa bola de material comprimido sentada inocentemente em uma depressão circular no chão. O único problema desse feitiço é que ele não me permite aproveitar a biomassa depois, caramba. Bem claro, eu poderia tentar comer esta bola. Afinal, tenho croco nele e, além disso, um bom pedaço de terra, água barrenta, folhas, gravetos e Deus sabe o que mais foi puxado para lá. Até Chini estava olhando para a bola com um pouco de ceticismo. Alguém quer tentar comer isso? Não. Ruim. Receio que devo recusar, mestre. Foi isso que eu pensei. Capítulo 229. A ruína é iminente desde que esmagamos inesperadamente o Immortalis Garalosh, Imortal Garalosh. Até eu posso entender isso, o progresso tem sido lento. A densidade de monstros tem aumentado, não apenas as crocobestas em suas várias formas se tornaram mais comuns, mas também a vida selvagem local. Uma daquelas hipotartarugas estúpidas conseguiu se aproximar de nós e quase arrancou o braço de Chini, mas ele conseguiu se esquivar a tempo, e eu prendi a besta flácida com parafusos gravitacionais até conseguirmos matá-la. Sua força estava em seu pescoço longo, mas também era sua fraqueza. E outras coisas também foram crescendo em força, nomeadamente a aura opressiva que preenche a extensão. É tão espessa agora que paira sobre nós como uma névoa. Mesmo com uma vontade tão elevada quanto a minha, ela se intromete em meus pensamentos e me enche de compulsão. Agora mais de perto, podia sentir com mais clareza o que a aura estava tentando transmitir, uma combinação de medo e exigência de obediência. Não tinha certeza se uma glândula criava essa aura ou se era algum efeito colateral de um núcleo suficientemente poderoso, mas essa opressão estava rolando em ondas e sufocando a vontade dos monstros recém-nascidos ao mesmo tempo que suprimia os instintos das criaturas dentro da expansão. Que tipo de criatura pode causar tal efeito? Estou ficando um pouco nervoso, pois acho que estamos razoavelmente perto de descobrir. Todo mundo aguentando bem. Eu sei que não é fácil operar sob o efeito dessa pressão. Estou bem, mestre, eu não vou falhar com você. Por um lado, eu estava tocado por seu espírito leal, por outro, estava preocupado com sua falta de instinto de autopreservação, já que Krinis era leal de uma forma quase fanática, coisa que Chini nunca foi. Eu queria saber, por quê? Não estou preocupado com sua falha, Krinis, quero ter certeza de que você está bem. Se você não puder lutar adequadamente, não estará seguro e precisaremos recuar. É crucial que você seja honesto aqui. Estou tocado por sua preocupação, mestre.
Eu acredito que vou ficar bem. Se eu sentir que estou me tornando um peso, direi a você. Boa menina, Krinis. Dou um tapinha nela dobrando uma antena onde ela está descansando nas minhas costas e batendo na cabeça dela algumas vezes. Como um gato, ela se transformou de uma bola de tênis em uma bola de tênis derretida. Eu preciso parar de mimá-la. E você, Tini, está se sentindo bem, amigo? Pergunto ao meu fiel gorila com cara de morcego. HMM. Ele rosnou baixinho. O rosto do pobre rapaz estava fechado de tensão. Suas estatísticas mentais eram um pouco baixas, para dizer o mínimo. A aura provavelmente estava tendo um efeito mais potente sobre ele do que do resto de nós. Preciso lutar, ele disse finalmente. Acho que entendi o que ele está tentando dizer, com o medo e a pressão pressionando sua mente. Ele quer lutar e ter a adrenalina tomando conta. Ou talvez ele apenas sinta a necessidade de esmagar o rosto do que quer que estivesse fazendo-o se sentir assim. Na verdade, aposto na segunda opção. E você, Vibrante, está aguentando bem. A formiga soldado, não que não era mais uma filhote pequena e alegre, estava mais contida do que o normal e mesmo sua energia e entusiasmo, geralmente ilimitados, foram atenuados pela atmosfera que nos cercava. Estou bem. Ela respondeu, totalmente desprovida de seu brilho habitual. Vai ficar tudo bem, Vibrante, não se preocupe. Eu me aproximei dela e dei uma amigável batidinha com minhas antenas, a saudação formiga. Assim que encontrarmos este crocodilo nojento e o esmagarmos, a colônia será capaz de usar todas as coisas daqui. E não teremos que nos preocupar com aquelas ondas de monstros matando nossa família. Além disso, não se esqueça de que nós também podemos comê-lo. Verdade, Vibrante exclamou, com um pouco de energia voltando à sua voz. Com ela encorajada, continuei. Basta pensar nisso, eu disse intensamente. Quão forte deve ser esse monstro para criar esse tipo de pressão? Quanta biomassa ele pode ceder? Deve ser tão densa que cada garfada dará um ponto. Quão grande é o monstro? Quanta biomassa você acha que está contida dentro? Espera, porque está chovendo. Eu estava tão concentrado em imaginar a colheita gloriosa da rica biomassa e observar a luz começar a brilhar nos olhos da Vibrante que não notei Tini andando atrás de mim e ouvindo. Antes mesmo de terminar de falar, ele estava babando um rio por toda a minha preciosa carapaça de diamante. Droga, Tini. Pare de babar em mim, que nojo. Nojento, limpe o mestre imediatamente para compensar sua falta de educação. Krinis exigiu, enfurecido. Acho que não é necessário. Eu disse rapidamente, mas era tarde demais. Parecendo envergonhado após ser repreendido por seu companheiro de estimação, Tini se moveu rapidamente para fazer as pazes. Ele se abaixou com duas mãos enormes, me agarrou pelo meio e me jogou na água do pântano mais próximo. Asterisco splash, asterisco. Ele colocou até seu braço lá também. Senti Krinis agarrar-me desesperadamente enquanto voamos e depois caímos na água. Irritado, eu saí da água com Krinis encharcada nas costas para encontrar Tini de pé na praia, parecendo extremamente satisfeito consigo, mesmo enquanto Vibrante estava em suas costas, gargalhando com as pernas balançando no ar. Ela ria. Tini sorriu para mim, orgulhoso. Eu suspirei. Sentindo-me um pouco apaziguado ao vê-los tão felizes, andei até a margem e me deitei. Ter uma carapaça significava que pelo menos eu não havia engolido água, mas, a julgar pelo peso nas minhas costas, não era o mesmo para a carne das sombras. Por sorte a água não era muito funda, eu poderia ter me afogado. Na minha visão traseira, podia ver Krinis estender alguns tentáculos e envolvê-los em torno de si antes de se espremer, torcendo-se como uma esponja. Uma torrente de água jorrou dela e desceu pelas minhas costas para formar uma poça aos meus pés. Legal. Por favor, não me jogue na água da próxima vez, Tini, eu disse. Ele pareceu um pouco confuso, mas acenou prontamente ao meu pedido. O que eu vou fazer com esse cara? Sério. Pelo menos esse momento aliviou um pouco o clima. Pare de rir, não é tão engraçado. Um rosnado profundo e gutural ecoou ao nosso redor tão alto que sacudiu as folhas das árvores e balançou meus ossos. Que raio foi isso? De repente, a pressão que havia caído no fundo da minha mente retornou com força total, quase me derrubando. Está perto.
Meu cérebro entrou em ação, com cada sentido ganhando vida. Não vou arregar agora, venha a mim, croco. Capítulo 230. O olho da besta parte 1, com a água suja do pântano pingando da minha carapaça, sentia a pressão informe aumentar cada vez mais enquanto o grupo tentava freneticamente identificar a fonte. Tem que ser perto. Pode estar vindo em nossa direção agora mesmo. Todos de olhos abertos, algo desagradável está chegando. Com meus olhos compostos, observava em todas as direções ao mesmo tempo, mantendo minhas antenas contraídas, tentando me concentrar no que estava acontecendo agora e no futuro. Sem hesitar, comecei a preparar meu ataque mais potente, a bomba gravitacional. Isso foi capaz de matar o croco imortal. Espero que possa fazer o mesmo com o que quer que seja o causador disso. Meus subcérebros começaram a alimentar 3 correntes separadas de mana gravitacional, que eu agarrava com meus pensamentos e pressionava para baixo em uma bola comprimida, que continuava a crescer e escurecer conforme mais mana era adicionada. Isso era um risco, já que minha atenção estava sendo desviada pela necessidade de focar minha mente principal no processo de compressão, mas estava disposto a arriscar. O melhor resultado seria se eu pudesse explodir essa coisa bem na cara dela no momento em que ela surgir. O pântano tornou-se incomumente quieto, os vários rangidos e rosnados que estavam sempre em nossos ouvidos momentos atrás se acalmaram. Então eu ouvi. Ao longe podia ouvir um som de pressão como se algo estivesse lentamente esmagando a terra úmida da extensão do pântano. Asterisco tap. Tap, 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 asterisco. Cada som vinha devagar, mas de forma regular, passos. Oh, rapaz, estou ficando nervoso aqui. Ativei minha habilidade de meditação e senti minha mente afundar nas águas geladas da falta de emoção mais uma vez. Meu medo e ansiedade desapareceram e não perturbavam mais meus pensamentos, permitindo que meu feitiço continuasse a tomar forma em velocidade recorde. Tomara que isso continue sendo útil, porque acho que vou precisar. O resto da tripulação se espalhou, fazendo o possível para resistir ao pavor crescente causado pela aura opressiva à medida que a criatura se aproximava. Tini já havia começado a faiscar com eletricidade, com seu corpo se contorcendo com raios serpenteando enquanto ele rosnava, revelando suas presas. Crinis, saia de cima de mim e procure um flanco. Eu não quero você diretamente na linha de fogo neste combate. Eu disse ao meu animal de estimação com forma de orbe. Pela primeira vez, ela não tentou argumentar sobre me colocar em perigo. Talvez ela tenha sentido a gravidade de nossa situação e imediatamente estendeu alguns tentáculos para se permitir caminhar um pouco mais longe. Mantendo-se próximo ao solo e fora de vista, ela se colocou perto da linha d'água. Ela teria que confiar nas minhas instruções para entrar na batalha, mas esperava que ela pudesse causar algum dano sem se machucar, já que era muito difícil para ela sair de luta. Ouvia outro som agora que acompanhava aqueles passos lentos, o farfalhar das folhas e o ranger da madeira enquanto uma figura imponente abria caminho. Conseguia distinguir detalhes vagos através das folhas que se movem, escamas verdes brilhantes pontuadas por pontos de vermelhos, um vislumbre de um focinho largo e arredondado cravejado de dentes irregulares. E era grande, muito grande. Não apenas a altura, mas também o volume absoluto. Este croco era extremamente musculoso. Sem pressa, o enorme croco abria caminho por entre os arbustos em nossa direção, estendendo suas garras grossas para afastar galhos e árvores enquanto se movia. À medida que mais detalhes de nosso inimigo apareciam, desviei parte de minha atenção para ativar meu sentido de mana. O croco brilha com luz, graças ao poderoso núcleo irradiando energia. Este núcleo era mais forte até do que o da rainha. Ele era o segundo mais brilhante, perdendo apenas para o verme de Formo em minha experiência. Na minha opinião, isso confirma que este deve ser o monstro responsável pelo problema nesta extensão. Este monstro é responsável por enviar as ondas de criaturas e matar meus irmãos na superfície. O croco contornou uma árvore e finalmente ficou à vista. Se essa coisa não é responsável pelo problema, então com certeza não quero encontrar o que quer que seja. Era enorme. 3 caudas varriam o chão atrás dele, com escamas verdes brilhantes, listradas com um padrão de marcações vermelhas,
Dois conjuntos de braços totalmente desenvolvidos se estendiam dos ombros e sua cabeça era horrível. Tinha duas mandíbulas, uma em cima da outra. Qual era o objetivo disso eu não sabia, mas ali estava. O maxilar inferior estava aberto agora, com uma grotesca língua vermelha pendendo para baixo, pingando saliva no chão. Homem nojento, mostre alguma classe, por gentileza. Ao meu lado, Tini estava começando a grunhir e mudar seu posicionamento, enquanto a eletricidade em seu corpo estalava com intensidade crescente. Analisando com minha mente calma e meditativa, sabia que ele estava se preparando para uma investida. Também graças à minha mente calma e meditativa, sabia que tal curso de ação seria razoavelmente suicida. Não era apenas pelo fato de o Croco ser muito mais alto que o Tini, embora ele fosse de fato bem mais alto, com cerca de 50% a mais de altura que Tini. Era que a criatura também era pura massa. O Tini era um sujeito bem forte, não me entenda mal, sua musculatura aprimorada o tornava impressionante em termos de tamanho. Mas esse Croco era uma besta completamente diferente. Sua largura devia ser bem mais que o dobro de sua altura. No fundo da minha mente, mesmo enquanto eu continuava a pressionar para criar a bomba gravitacional mais densa que podia, calculei aproximadamente que o monstro devia pesar de 6 a 7 toneladas. Estava olhando para um Croco com um pouco mais de massa do que um elefante de tamanho normal. Santo Gandalf, olha o tamanho desse Croco. Como a gravidade idiota. Bomba gravitacional. Mesmo nas profundezas da minha habilidade de meditação, o tamanho do monstro me deixou em pânico. Aparentemente, precisaria de mais níveis na habilidade para ela realmente conter minhas emoções. Uma vez que a besta se revelou, eu liberei as algemas do buraco negro em miniatura contido dentro de mim e abri minha boca para desencadear a destruição no mundo. Asterisco ou... asterisco. A densa bola giratória de energia gravitacional pura e concentrada voou para o gigantesco Croco, com o vento uivando ao ser sugado pelo feitiço, criando um grito estridente. Então os olhos do Croco brilharam e chamas explodiram de sua boca inferior em um instante, engolindo meu feitiço. Tão rápido. A velocidade de reação desde Croco não é brincadeira. Parte de mim estava o subestimando, no entanto. O que ele acha que suas chamas vão fazer com minha bomba de gravidade? Seja comprimido, tolo. Enquanto meu feitiço corria em direção à besta, ela o cobria com suas chamas, e depois de alguns segundos eu percebi algo. Se eu não estivesse ativando minha habilidade de meditação, não teria a presença de espírito para detectar aquilo. O fogo está devorando meu feitiço, essas chamas são anti-magia. Não é bom. Em um instante, meus subcérebros entraram em ação e cada um começou a construir parafusos gravitacionais. A bomba gravitacional provavelmente ainda iria detonar, mas não podia ter certeza de que teria força para matar a fera. Precisamos nos preparar para uma luta prolongada. Tini, carregue seu raio e exploda-o à distância. Eu quero que o acerte precisamente, mas não atire diretamente no fogo. Tini estava ocupado ficando furioso, mas ele não estava tão longe que não pudesse ouvir minhas ordens, e, contanto que ele as entenda, ele tinha que obedecê-las. Com olhos brilhando com espírito de luta, o macaco se agachou antes de empurrar toda a sua força para baixo através de suas pernas. Asterisco ou asterisco. Sua habilidade de salto e pernas mutantes lhe davam um salto incrível. O chão retumbou com o impacto e Tini voou, com todo o seu corpo serpenteando com eletricidade. Quando ele caiu a 6 metros de distância, a eletricidade já estava descendo por seus braços e se acumulando em suas mãos. Asterisco ou um asterisco. Muito reduzida, a bomba gravitacional finalmente atingiu seu alvo e detonou, inflando instantaneamente até se tornar a esfera escura que tentava devorar tudo. Por favor, mate-o.